Bom dia a todos vocês que acompanham minhas opiniões, boa semana a todos. Esse vídeo vai falar sobre um assunto bastante polêmico, mas eu considero que quem está assistindo são pessoas com opiniões bem informadas, bem fundamentadas, né? E ninguém vai se ofender pelo que eu vou dizer. E se alguém se ofender, eu já peço antecipadamente desculpas, eu não quero ofender ninguém, eu quero edificar, não é? Se esse vídeo edificar pelo menos duas pessoas, sei lá, três, cinco, eu já estou bastante feliz, certo? A questão que eu vou discutir neste vídeo é o seguinte: o amor a Israel, que muitos evangélicos estão aí nesse movimento, né? A gente ama Israel, Yeshua, Israel, Shabat, não sei o que, esse tipo de coisa, né? Isso é positivo, isso é construtivo, isso edifica, ou isso não tem nenhuma, como é que eu posso dizer, não traz nenhuma coisa de edificante, nenhuma coisa de positivo. Vamos discutir isso neste vídeo. Repito que vai ser polêmico, espero que ninguém se ofenda. Se se ofender, eu estou me retratando, eu peço desculpas, porque a minha intenção é apenas trazer um debate, uma reflexão, não é? Coloque sua opinião aí nos comentários. Se tiver gostado, você pode curtir, você pode se inscrever no canal e tal, tá certo? Então vamos lá, o que é esse movimento de amor a Israel que está aí surgindo nas igrejas pentecostais, nas igrejas neopentecostais e que é uma das grandes bandeiras do chamado movimento judaico-messiânico, né? Que é um movimento de pessoas que se dizem judeus, que acreditam em Jesus Cristo, acreditam no Novo Testamento, acreditam nas doutrinas principais do cristianismo, que são a salvação da alma através do sacrifício de Jesus Cristo, não é? Que Jesus morreu pelos pecados das pessoas, que Jesus seria filho de Deus e coisas desse tipo, tá certo? Que na verdade o judaísmo tradicional, medieval e tal, moderno, não aceita de forma alguma essas crenças. O judaísmo é uma religião e o cristianismo é outra religião totalmente diferente, tá certo? Como é que eu vou começar a falar? Eu vou lembrar de algumas informações equivocadas que eu até já passei essas informações na minha adolescência. Eu passei por tudo que eu estou falando nesse vídeo, eu estou me baseando na minha própria experiência, não é? Eu conheci o movimento judaico-messiânico, eu frequentava uma igreja evangélica, é claro, nunca fui membro nem nada, mas frequentava, e aí eu conheci esse movimento judaico-messiânico, sempre assistia a celebrações deles pela internet e tal. E a gente tinha essa história de amor a Israel, Israel não sei o que, Talit, não sei que coisa linda o Talit, não sei o que. Essa identificação com as coisas judaicas, apesar de que a gente não praticava judaísmo e não conhecia as coisas do judaísmo. A gente apenas chutava, amava, não é? E queria parecer com aquilo ali, queria se identificar com aquilo ali. E isso não nos trazia nenhum tipo de crescimento, porque aquilo era como se eu estivesse pegando uma coisa que não era minha e trazendo para mim, não é? Então, imagine aí você, um marmanjão de 30, 40 anos, não é? Brasileiro que nunca saiu do Brasil, só que aí você tem uma idolatria louca pela Escócia, né? Vamos imaginar. Aí o sujeito passa o dia todo, Escócia, Escócia, uísque, não sei o quê. E tem um kilt na casa dele, ele usa, né? O kilt é aquela saia escocesa, né? Que na verdade não sei nem dizer se é uma saia mesmo. O sujeito tem lá gaita de foles, vive fazendo barulho com gaita de foles. Toda a conversa dele com uma pessoa, como é que será que está a Escócia? Como é que está o clima da Escócia? Não sei o que da Escócia. O que que a sociedade pensaria desse cara? Ele parece meio maluco. Eu acho que você concorda comigo. Ele parece meio maluco. Mas existem muitas pessoas, milhares de pessoas que fazem isso. Só que é com Israel. Né? Israel, Israel, Shalom, Shabat. O pastor hoje falou que os judeus têm o costume de não sei o que lá. Deixa eu dizer uma coisa a você. Você sabia que o seu pastor não conhece de judaísmo? E não é obrigado a conhecer também? Por quê?
o seu pastor, ele é cristão, ele conhece de Jesus Cristo, de apóstolo Paulo, de Novo Testamento, não é? São essas as coisas da religião dele. O judaísmo é outro conhecimento. O judaísmo é baseado no Tanar, no Antigo Testamento em hebraico, né? No chamado Antigo Testamento, principalmente na Torá, e em outros livros, como por exemplo o Talmud. E o seu pastor não conhece o Talmud. Ele não conhece. Até porque o Talmud não é um livro desse tamanho, nem desse tamanho. O Talmud é uma biblioteca. O Talmud é um estante, não é? Grande parte dos judeus passa pela vida sem ter lido o Talmud. É um livro imenso, escrito em uma língua extinta, o aramaico, não é? Então, gente, o seu pastor, quando o seu pastor chuta essas informaçõezinhas, não, os judeus, quando tinham 30 anos, eles saíam rondando por aí pelo deserto, pregando, não sei. Isso não, ele está chutando, ele não sabe disso. Ele ouviu isso de outro sermãozinho de um pastor e está repetindo. E outra coisa, e daí? Tá, e daí? E daí que os judeus têm o costume de fazer não sei o quê? Em que isso vai edificar a vida de vocês? Isso vai aumentar alguma coisa na espiritualidade de vocês? Isso vai aumentar alguma coisa na moral de vocês? Saber, não, o nome de Jacó, de Tiago é Yaakov. Isso aumentou alguma coisa na espiritualidade? Não, isso não aumentou. E outra coisa, algumas coisas vocês confundem. Desculpe, é verdade. Vocês misturam algumas coisas. Em primeiro lugar, Estado de Israel. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. O país Israel, o país de Israel que tem a bandeirinha com a estrela de Davi no meio e duas faixas azuis, é um país como qualquer outro, não é? Israel, o país com a bandeira, não é o povo de Deus, é um país, é um estado, um governo que a Constituição de Israel não é a Torá. Tem gente que acha que a Constituição de Israel é a Torá. Não, não é. Eu achava, eu pensava, quando eu soube que Israel tinha o primeiro-ministro, né, lá na minha adolescência, as coisas que a gente faz na vida, não é? Quando eu soube que Israel, o sistema político de Israel era chefiado pelo primeiro-ministro, eu disse, então deve ser porque eles não têm um rei, nem um presidente, porque o rei deles é o eterno, não sei. Não, não tem nada a ver, é um país como qualquer outro. Para vocês terem ideia, existe esquerdista em Israel, existe gay em Israel, existe lésbica em Israel, existe pornografia em Israel, como em qualquer lugar do mundo. Tem um sujeito aí dizendo que não existe como fazer um palavrão em língua hebraica. Conversa, existe um monte de palavrão no hebraico. Existe rock em Israel, existe heavy metal, existe imoralidade como em qualquer lugar do mundo. Para vocês terem uma ideia, o pessoal faz parada gay em Jerusalém, não é, na cidade mais santa do mundo. Os judeus ortodoxos ficam lá loucos da vida, rezando, cantando salmo, querendo distrair, querendo atacar. Às vezes até acontece violência lá, não é? Mas eles não impedem parada gay no meio da rua, em Jerusalém. E os judeus ortodoxos têm que ficar lá quietos, por quê? Porque o governo apoia a parada gay. Não é um governo, o governo das leis do Senhor, do povo de Deus, é o governo do país de Israel. Então, gente, não misture as coisas. Uma coisa é o povo de Israel, o povo judeu, que a maioria do povo judeu nem está em Israel. A maioria do povo judeu está espalhado no mundo inteiro, nos Estados Unidos, no Brasil, não é? E nem todo mundo em Israel, no país de Israel, é judeu. Está cheio de muçulmano, está cheio de cristão, está cheio de pessoas que se naturalizaram para ir para lá, não é? Então, são esses mitos que as pessoas ficam repetindo e parecem ignorantes, né? Ficam ignorantes. Você parece ignorante repetindo essas coisas. E eu queria que você mudasse esse seu direcionamento, porque isso vai ajudar você no seu crescimento, né?
enquanto ser humano e até enquanto religioso, para que você não saia dizendo ignorância por aí. Outra coisa, gente, vamos parar desse negócio. O meu pastor disse que os judeus, no casamento judaico, seu pastor, meu filho, não sabe de judaísmo, ele não precisa saber. O seu pastor, ele ouve essas coisinhas, né, nos sermões e sai repetindo para dar uma de inteligente. É isso que acontece. Ou então lê num livrozinho talvez não confiável, né, e sai dizendo para dar uma de inteligente. Às vezes ele não sabe do que está dizendo. Ele não tem conhecimento de Talmud, ele não tem conhecimento de Mishneh Torah, de Shulchan Aruch, de Halachá, lei judaica, não é? Ele não tem conhecimento dessas coisas, ele tem conhecimento de apóstolo Paulo, de Jesus Cristo, de cristianismo, meu filho. Ele não tem conhecimento de judaísmo. Se você quer ter conhecimento de judaísmo, vá procurar grupos judaicos. O povo judeu, se eu te disser que o povo judeu é outra religião que não aceita Jesus Cristo, que tem suas crenças diferentes do cristianismo, as crenças do judaísmo são diferentes da do cristianismo, não é? São totalmente diferentes. Então, se você for encontrar um judeu, dependendo do grau de intolerância dele, é capaz dele, dependendo, né? Claro, depende, todo religioso tem os religiosos que são tolerantes, tem os religiosos que não são. Existem vídeos no YouTube de cristãos que chegam lá em Israel achando, meus irmãos judeus, Shabbat, Shalom judeus, não sei o quê. E os judeus chegam lá querendo bater neles, chamando palavrão, coisa que eu nunca falaria na minha vida, o palavrão que o rapaz chama com os cristãos, porque estão lá na cidade dele. Para você ver, e vocês ficam aí com essa falsidade, esse fingimento. Deixa eu dizer uma coisa, eu não entendia. Na época que eu frequentava a igreja, tinha um sujeito lá, um dos líderes da igreja, que ele tinha opiniões quase antissemitas, não é? Ele só vivia esculhambando os judeus nas pregações dele e tal. E ele dizia, uma vez ele disse, eu não estou sabendo que tem muitos muçulmanos se convertendo ao cristianismo. Tem muitos muçulmanos se convertendo ao judaísmo, que é trocar 6 por meia dúzia. E eu, na época, ficava assim, meu Deus, como pode esse homem abrir a boca para dizer isso do povo judeu, o povo de Jesus, o povo de Deus, não sei o quê. Mas, do ponto de vista evangélico, pentecostal, protestante, ele está certíssimo, meu filho. Ele está certo. A religião judaica, para vocês evangélicos, cristãos, protestantes, pentecostais, é uma religião errada. É uma religião que precisa mudar de opinião, que precisa aceitar o cristianismo. É outra religião. Por que vocês estão meio misturando as coisas? As coisas não se devem misturar, não é? Deixa eu dizer outra coisa a vocês. Se vocês continuarem com essa história de pesquisar o judaísmo e forem, sei lá, dialogar com judeus, né? Judeus tradicionais que eu me refiro, esse movimento judaico-messiânico já é uma mistura também com o cristianismo, é uma mistura louca com o cristianismo, o judaísmo messiânico. Eu posso explicar isso melhor em outros vídeos, agora o assunto é outro, não é? Se você continuar insistindo nessa sua exposição ao judaísmo, não é? E você, sei lá, começar a questionar, mas rapaz, essa doutrina da igreja realmente não faz muito sentido, não. Sabe o que vai acontecer? Vão expulsar você da igreja, meu filho. Vão te chamar de judaizante, de herege. Você vai ser chutado da igreja. Vão negar, vão olhar, quando virem você pela rua, vão virar a cara para o outro lado para não cumprimentarem você. É isso que vai acontecer. E o que eu acho engraçado, chega a ser engraçado, cômico isso. Existem pastores, esse pessoal é muito menino, é muito criancinha já. Sinceramente, desculpe, mas é a verdade isso aí. Alguns desses pastores, eles mesmos produzem esse modismo, né? Como? Através da forma que eu já falei, né? Eles ficam inventando essas besteiras de os judeus tinham o costume de dizer Adonai Tsevaot, não sei o que lá. Eles dizem essas coisas para passar por inteligentes nos sermõezinhos deles.
Isso não acrescenta em nada a sua espiritualidade. Isso não transforma você numa pessoa mais moral. O que que muda em você saber dessas coisinhas? Nada. Mas pegando o fio da meada, eu misturo bastante as coisas, né? Sim, aí tem desses pastores que eles mesmos produzem o modismo. Aí depois, quando tem um bocado de membro da igreja atrás de questões judaicas, aí ele diz: existem pessoas aqui nesta igreja que mais parecem judeus. Daqui a pouco estarão negando Yeshua. Ele mesmo plantou o modismo, a besteira os judeus, Shalom. Aí depois ele vai reclamar porque os caras estão nessa linha aí, não é? Então, gente, eu não sei se eu fiquei claro, eu não sei se eu confundi bastante as coisas, é porque nesse canal eu falo da maneira que eu falo naturalmente, que é misturando tudo, falando o que me vem à cabeça, né, para falar. Mas o que eu quero dizer, desculpe, eu não quero ofender ninguém, eu não estou chamando ninguém de idiota, nem de nada desse tipo, nenhuma coisa desse tipo, não é? Mas isso, você, você ficar aí no cristianismo e ficar o dia inteiro misturando com coisas do judaísmo, que é outra cultura, é uma mistureba, é um pirão religioso. Não faz sentido. Você está tipo louco, esquizofrênico, entendeu? Porque está pegando coisas de cultura A e pegando coisas de cultura B. É tipo o hinduísmo islâmico. É tipo o hindu que é louco pela religião islâmica, entendeu? Agora, você pode ser cristão e estudar o judaísmo, tipo, assim como você pode estudar o islamismo, pode sim, você pode estudar o islamismo, o judaísmo, o hinduísmo, não tem nada que te impeça de fazer isso. Agora, ficar dando essas mostras de simpatia, não é? Ficar dando essas mostras de, desculpe, de intimidade ou de, como é que eu posso dizer, de interesses comuns entre você e o povo judeu, isso às vezes não pega bem para a sua imagem, entendeu? Isso às vezes pode passar a imagem de alguém confuso. Você parece meio confuso às vezes quando fica com esse tipo de coisa. Então, se você fez a escolha por continuar na igreja e você ainda assim gosta, quer estudar o judaísmo, seria bom que você não misturasse as duas coisas. Você estuda o judaísmo assim como você estuda matemática ou estuda outras coisas, não é? E você é um cristão. Você é um cristão. Você não pode misturar com crenças do judaísmo a não ser que você queira mudar sua cabeça. Aí você pode mudar sua cabeça, vai ser expulso da igreja, vai ser chutado da igreja e chamado de herege, mas você tem toda a liberdade, a escolha é sua para fazer isso. Então eu espero que eu tenha edificado alguém, né? Espero que ninguém tenha ficado com as minhas opiniões aqui. Eu só quis dar a minha opinião porque eu tenho visto muitas pessoas confusas, né? E eu só queria dizer o seguinte: palavrinhas em hebraico não vão mudar nada. Colocar uma palavra hebraica no lugar de uma coisa em português não vai te transformar em uma pessoa mais espiritual, não vai te transformar numa pessoa melhor, não te melhor do que ninguém. Você está entendendo? Isso é apenas um modismo, que como qualquer modismo vai passar e que inclusive às vezes não fica bem para a sua imagem. Você fica parecendo uma pessoa sei lá, ignorante. Você fica parecendo uma pessoa que está confusa, misturando duas coisas que são totalmente diferentes.